dia a todos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar junto de todos nós nesta manhã. Hoje nós vamos dar continuidade do estudo do livro Obreiros da Vida Eterna, o capítulo 12, que é sobre a excursão de adestramento. Adestramento, eu olhei no dicionário, quer dizer endireitar, amestrar, instruir, ensinar, disciplinar, e tem outras coisas a mais aí que quem quiser saber direitinho possa pesquisar melhor. Mas é mais ou menos esta a palavra, né? Então nós vamos ler o texto aqui para iniciar o nosso estudo dessa manhã. Nosso orientador sediara-nos a tarefa na casa transitória de Fabiano, deliberando, porém, que as nossas atividades na crosta tomasse como ponto de referência o lar coletivo de Adelaide, onde realmente os fatores espirituais eram mais valiosos. Aqui, esclarecera-nos de início, nos sentiremos à vontade. A organização é campo propício às melhores semeaduras do espírito, oferece-nos tranquilidade e segurança. Permaneceremos na comunicação contínua com o abrigo de Fabiano, para onde conduziremos os recém-desencarnados e condensaremos todas as atividades possíveis concernentes aos outros amigos nesta amorosa fundação. De fato, aquele refúgio de fraternidade legítima era, sem dúvida, vasto celeiro de bênçãos. Diversas entidades amigas operavam na instituição, prestando assistência e cuidados. Encontrava ali um dos raros edifícios da crosta, de tão largas proporções, sem criaturas perversas da esfera invisível. Semelhando-se à casa transitória de onde vínhamos, a vigilância funcionava severa. Fôramos defrontados por vários sofredores, criaturas de bons sentimentos, que penetravam o asilo com breve autorização. Enquanto o assistente se demorava em palestra com o dedicado Bezerra, tivemos permissão para visitar as dependências. O padre Hipólito, Luciana e eu, em companhia de Irene, jovem colaboradora espiritual da casa, pusemos-no em ação. Então, André Luiz está dizendo para nós aqui, ele faz esse paralelo, né, que está no texto, em relação à casa de Fabiano de Cristo e a casa da Adelaide. Ele coloca uns aspectos como o entreposto da parte espiritual, cada um no seu plano, mostrando que lá na casa de Fabiano de Cristo tem um trabalho que é espiritual. Embora ali naquela casa ele estando lidando com criaturas presas ainda à crosta terrestre, mas é 100% espiritual. Já na casa de Adelaide é uma mistura. A presença é espiritual atendendo também seres encarnados. E o trabalho é praticamente mesma coisa. É muito semelhante o trabalho. E aí, eles falam que em muitos pontos que eles poderiam ter escolhido, eles escolheram ali a casa de Adelaide. Entre muitos centros espíritas, muitas igrejas católicas e evangélicas, entre tantas casas, eles preferiram ali a casa de Adelaide, porque ali era um refúgio de fraternidade legítima, diz André Luiz, né? Em todos os compartimentos havia a luz de nosso plano, indicando a abundância dos pensamentos salutares, construtivos de todas as mentes que ali se entrelaçavam na mesma comunhão de ideal. Chegados à sala das reuniões populares, nossa nova amiguinha explicou: esta é a região do abrigo que nos força a serviço mais árduo,
receptáculo das emanações mentais e dos pedidos silenciosos de toda a gente que nos visita. Em assembleias públicas, somos obrigados, depois de cada sessão, a minuciosas atividades de limpeza. Como sabem, os pensamentos, eles exercem vigoroso contágio e faz-se imprescindível isolar os prestimosos colaboradores de nossa tarefa, livrando-os de certos princípios destruidores, dissolventes. Então, Jerônimo, né, como nós vemos, estava ali conversando com o Dr. Bezerra de Menezes, né? E como sempre ocorre nos livros de André Luiz, né, ele sempre encontra ali uma oportunidade, né, de mostrando os ambientes, o trabalho que está sendo feito ali na casa da Adelaide, né? Em todos os compartimentos, ele fala que havia uma luz espiritual, né? Uma luz do plano superior. Era uma luz diferente, não era uma luz como a nossa. Era uma luz diferente porque vinha através do Evangelho, através das lições ali que eles recebiam, tinha aquela luz. E André vai mostrando como se faz o trabalho. E ele se preocupa com o aspecto, com a qualidade do ambiente, né, que estava trabalhando ali. Ele vai desnudando, né, com o feito, e ele chama atenção pela proteção, pelo cuidado que a casa tinha, né, com todas aquelas criaturas ali. E ele fala que não existia ali criatura perversa. Aquele ambiente era sem criaturas perversas da esfera invisível. Ele chama atenção também da quantidade das pessoas no trabalho envolvida no plano espiritual. E ele diz que era muito maior no plano espiritual do que no plano físico, né? E quando ele chega à sala de reunião, aquela sala popular, né? Irene explica ali que ali é o ambiente que mais dá trabalho. Ali é recebido pessoas, ela diz, de todas as espécies e com pedidos também de todo jeito, de todas as espécies. E ela diz que eles obrigam ali, depois de cada sessão, fazer uma limpeza minuciosa de todo o salão para que não prejudique os espíritos encarnados e os desencarnados também, que trabalham na sessão e que trabalham naquele setor. Porque, obviamente, ali chega pessoas de todas as qualidades possíveis, de pensamentos, né, possíveis também, e eles vão deixar ali partes dos seus pensamentos. E Irene diz, como sabem, os pensamentos exercem vigoroso contágio. Então, os pensamentos perturbadores, muitas vezes os pedidos que a gente traz para o centro espíritas, não muito corretos, eles podem exercer esse contágio, né? Partindo de que a pessoa, né, a ser contagiada, mas ela tem que estar predisposta a dar guarida, a vibrar naquela sintonia do pensamento. Mas também pode ser que não, se ela também não tem essa vibração, né, de baixa, ela não vai ser contagiada, né? Então, aqui nós vemos que nós temos que ficar atento com os nossos pensamentos, né? Que os nossos pensamentos, eles geram problemas, né? E os nossos espíritos, o esforço que o mundo espiritual tem para dissipar esses miasmas que a gente tem, onde nós vamos, onde nós estamos, né? Então, é mais um alerta aí para que nós temos cuidados com os pensamentos. E isso vale para todos nós. Por que eu disse que é mais um alerta? Porque nós estudamos o livro dos missionários, né? E os livros dos missionários, ele alertou muito, muito nós nesse tipo de pensamentos. E agora André Luiz está novamente aqui no livro do Obreiros, né, da Vida Eterna, dizendo para que a gente possa ter cuidado com esses pensamentos. Continuando aqui no nosso livro, tentando intensificar a conversação esclarecedora, aduzi:
Imagino a extensão dos afazeres. Há suficientemente pessoal na cooperação? Perguntou André Luiz. Sim, respondeu. A legião dos colaboradores não é pequena. Somos levados a servir dia e noite em turmas alternadas. Temos sessões de assistência aos adultos e às criancinhas. Vislumbrava ali, porém, tão grande número de trabalhadores de nosso plano que por momentos graves reflexões me afloraram ao cérebro. Tanta gente a contribuir apenas no sentido de amparar algumas dezenas de crianças desfavorecidas no campo material? Estabelecia paralelo entre Fundação de Adelaide e a Casa Transitória de Fabiano, notando singular diferença. Lá, os rigorosos serviços de sentinela, o gesto de energia, a atenção do pessoal verificava-se em virtude das necessidades inadiáveis de certa quantidade de infelizes desencarnados, para os quais a caridade constituía lâmpada acesa indispensável à transformação interior. Aqui, porém, via somente criaturinhas tenras que reclamava de imediato, acima de qualquer outra medida, leite e pão, primeiras letras de bons conselhos. Valeria, assim, o dispêndio de tanta energia da nossa esfera? Mesmo assim, a delicada colaboradora, apresentando-se às indagações íntimas, ponderou: cumpre-nos reconhecer, todavia, que esta obra não se dedica exclusivamente às necessidades do estômago e do intelecto, da infância desamparada. Os imperativos da evangelização preponderam aqui sobre os demais, para infundir espiritualidade superior à mente humana. Urge aproveitar realizações como esta, já que é muito difícil obter espontâneo arejamento da esfera sentimental. Então, André Luiz aqui, ele vinha da casa de Fabiano, né, de Cristo, onde ele via ali o quê? Os espíritos em terrível sofrimento, na área da sombra, né, com guardas, com defesas, ações muitas intensas. E ali ele viu uma quantidade enorme de espírito trabalhando também, mas ele não via na prática a necessidade ali de tantas pessoas trabalhando, né? Que ele estava dando ali, nele, uma certa inquietação de ver tanto espírito ali ajudando. Porque ali ele via apenas criancinhas em busca de um pouco de consolo, de pão, de água. Ele não via a necessidade de tantos trabalhadores. Mas Irene disse: os imperativos da evangelização preponderam aqui sobre os demais. Ou seja, as pessoas que vão lá com o intuito de fazer a caridade, de ajudar as crianças, de dar o necessário, dar um pedaço de pão, uma atenção especial, elas vão com esse intuito, na pretensão de estar ajudando. Mas, na verdade, os imperativos na evangelização estão direcionados a estas pessoas. Então, muitas vezes a gente acha que nós estamos fazendo a caridade, mas, na verdade, nós estamos recebendo a caridade, né? Então nós precisamos ter essa humildade quando nós fazemos um tipo desse trabalho, né? De estar ali receptivo a isso, para nós não perder a oportunidade de crescimento. Adelaide fala: preponderam aqui sobre os demais. Ou seja, são de mais importância o auxílio dos demais. A quem são os demais? São aqueles que estão ali, com aquela intenção de ajudar. Então aqui nós percebemos, na verdade, na função da evangelização, enquanto o assistente, eles estão ali
para ajudar as crianças, eles estão ocupados com as suas tarefas, das funções e desocupados com as funções externas, das questões lá de fora. Ele tem a preocupação imediata ali, na preparação de um pão, na troca de uma fralda, numa leitura de um livro. Enquanto eles estão com essas preocupações ali, eles se desapegam das preocupações exteriores, né? Permitindo que a espiritualidade superior encontre um espaço para trabalhar naquela mente humana. Então, o que a Irene fala? Que é muito difícil obter espontâneo arejamento da esfera sentimental, seja, entrar em processos meditativos em que a gente não pense em nada e permita o influxo de informação. Pensamento de boa qualidade em nosso auxílio. Para isso é que serve esse tipo de trabalho, né? Além do que o auxílio também para as crianças necessitadas, né? E o que elas precisam necessário ali para as crianças. Irene fala também, olha aí, o diretor, o cooperador, o abrigado, ou seja, todos os que estão ali naquele processo se torna inerente aos programas de Jesus. Instintivamente se convertem em instrumentos vivos da luz do mais alto. Então nós temos que observar isso no nosso comportamento. Se nós estamos na letra dos conceitos evangélicos ou nos evangélicos com os conceitos da letra. O que nós estamos fazendo? Praticando, porque é fácil a gente repetir as orações, as palavras, né? As leituras, os livros, mas é difícil a gente vivenciar, a gente viver a frase, né? Difícil a gente entender profundamente o que a lição quer dizer. Então ali, naquela casa de Adelaide, todos estão sendo ajudados, os que recebem e aqueles também que estão ajudando. Deixa eu ver aqui onde que eu parei. Bom, falemo-nos da casa venerável em seus fundamentos de solidariedade cristã, como núcleo difusor de ideias salutares. A fundação é muito mais de almas que de corpo, muito mais de pensamento eternos do que de coisas transitórias. O diretor, o cooperador e o abrigado, recebendo as responsabilidades inerentes do programa de Jesus, instintivamente se convertem nos instrumentos vivos da luz mais altos, satisfazendo a necessidade corporais. Solucionamos problemas espirituais, entrelaçando deveres, dividindo-os com os nossos irmãos encarnados no setor de assistência. Conseguimos criar bases mais sólidas à semeadura das verdades imorredoras. Realmente, as outras escolas religiosas não se esqueceram de materializar a bondade em obras de alvenaria. A Igreja Católica Romana dispõe de institutos avançados sob o ponto de vista material, abrigando a infância desfavorecida. Entretanto, aí as concepções espirituais não se desenvolvem, acanhadas que fica nos moldes tirânicos dos dogmas obsoletos. O trabalho, pois, na maioria dos casos, circunscreve a simples armazenamento de pão efêmero. As igrejas protestantes possuem, por sua vez, grandes colégios e congregações distribuindo valores educativos à juventude. Todavia, nas organizações se baseiam quase sempre mais na letra dos conceitos evangélicos que nos conceitos evangélicos da letra. Irene sorriu e fez ligeiro intervalo e continuou. Não desejamos menosprezar os serviços admiráveis dos aprendizes do Evangelho nos variados campos religiosos. Todos são respeitáveis,
e se elevados a efeito pelo devotamento do coração. Desejamos apenas destacar os valores iluminativos nos primórdios da obra cristã. Não faltava prestigiosas providências da política imperial de Roma, a fim de que os famintos e esfarrapados recebessem trigo e agasalho e até mesmo preceptores seletos filiados a famosos centros culturais de gregos e egípcios. Porém, no intuito de incentivar a obra de legítima iluminação do Espírito, Simão Pedro e os companheiros de apostolado obrigaram-se a longo programa de socorro aos infortunados de toda sorte. Nem todos os seguidores do Evangelho procediam das altas camadas sociais do judaísmo, como Gamaliel, o venerando rabino, cujo intelecto desenvolvido encontrou o Mestre. A maioria dos necessitados entraria em contato com Jesus através da sopa humilde ou do teto acolhedor, lavando leprosos, tratando loucos, assistindo órfãos e velhinhos desamparados. Os continuadores do Cristo davam trabalho a si próprios, dedicava-se aos infelizes, esclarecendo-lhe a mente, oferecia lições substancial, interesse aos leigos da fé viva. Como não ignora, estamos fazendo no Espiritismo evangélico a recapitulação do cristianismo. O padre Hipólito aprovou o benévolo. Sim, inegavelmente. Precisamos estimular a formação de serviços que liberte o raciocínio para voos mais altos. Dentro do nosso esforço, prosseguiu Irene, com a lhaneza, o imperativo primordial consiste na iluminação do espírito humano com vista à eternidade. Urge, no entanto, compreender que para a obtenção do desiderato é imprescindível fazer alguma coisa, onde todos analisam, admiram ou discutem, não se levantam obras úteis para testar a superioridade de ideias. Por isso, nossos mentores da vida divina apreciam o servo pela dedicação que manifeste a responsabilidade. Então, fala desse trabalho aí de caridade com essas crianças. Eles abordam, né, o aspecto da caridade numa visão mais ampla, a caridade que é a lâmpada acesa, a porta sempre aberta para a nossa regeneração, para a nossa imperação moral e espiritual. Irene, ela faz um paralelo da casa de Adelaide, de Fabiano de Cristo com os trabalhadores romanos, dos católicos, dos evangélicos. E aí ele vai no exemplo em que todos os livros espíritas nos chegam em nossas mãos, não só os livros espíritas, mas a Bíblia, o Evangelho, né? O Evangelho de Jesus, né? Vai falar aí da Casa do Caminho, que foi o primeiro núcleo de caridade feito pelos apóstolos do Cristo. A Casa do Caminho, que nós conhecemos com esse nome, é porque ela ficava entre a cidade de Jerusalém e a cidade de Jope, né? Não sei bem se ela ficava no meio do caminho, ou é que ela ficava no meio do caminho. E lá, na Casa do Caminho, fundada por Simão Pedro, por Tiago, por João, né? Era uma casa que no princípio ela oferecia abrigo. As instalações eram muito modestas, né? Muitas coisas improvisadas, mas o aproveitamento da casa era muito grande. E nós vamos ver aqui, muito claro, no livro de Paulo Estevão, mas também no livro de Atos dos Apóstolos, que cita esse trabalho que era feito nessa casa. Lá eles se usava muito esse pão efêmero, né? Que eles colocam aqui, o abrigo efêmero, né? Como coloca aqui para alcançar os corações que seja possível lembrar
o Evangelho de maneira mais profunda. E essa mesma caridade vai alcançar também Gamaliel, que recebeu os pergaminhos com o Evangelho de Jesus, né? Basicamente o Evangelho de Mateus, das mãos de Simão Pedro, de presente. Depois dos estudos de Gamaliel, ele se converte ao cristianismo, né? Na sua sementude, né? Sementude da vida dele. E o próprio Paulo também, né? Que todo o trabalho, todo o processo dele foi fundamental ali, o amparo, a caridade ativa que ele recebeu também nesse mesmo local, que é a Casa do Caminho. E observando toda essa estrutura que hoje se põe a funcionar nos centros espíritas, a gente vê que esse termo, esse conceito, né, está no caminho certo. Isso que a gente vê nos trabalhos, na caridade ativa material, através dela todo o material de doutrinação que se faz, essa conexão com o mundo espiritual e aqui. Então eu reforço esse conceito de que todo esse trabalho dos centros espíritas, como no caso o nosso trabalho aqui na sexta-feira, não é em vão, né? E além de não ser em vão, ele está no caminho certo. O necessitado, o beneficiário, o crente e o investigador virão sempre aos nossos centros de organização da doutrina. E toda vez que exercitem o serviço cristão pela mediunidade ativa, pela assistência fraterna, pelos trabalhos de solidariedade comum, quaisquer que seja, apresenta caracteres mais positivos de renovação, porque a responsabilidade na realização do bem, voluntariamente aceita, transforma-os em traços animados entre dois mundos, que dá, que recebe. Como vê, a luz divina prevalece sobre a benemerência humana, porque ela, sem aquela, pode muitas vezes degenerar o personalismo devastador. Compreendendo, todavia, em qualquer tempo, que a fé sem obra é irmã da obra sem fé. Vou repetir aqui que eu dei uma enrolada. Que a fé sem obras é irmã das obras sem fé. Continuou Irene, em sua brilhante argumentação, ensinando-nos, vivaz, a ciência da fraternidade e do entendimento construtivo. Ouvindo-a, percebi, acima de toda preocupação individualista, que a difusão da luz espiritual na crosta terrestre não é ação milagrosa, mas edificação paciente e progressiva. As casas de benemerência social sobre as águas pesadas do pensamento humano funcionam como grandes navios de abastecimento à coletividade faminta de luz, e necessitada de princípios renovadores. Passei a ver o estômago dos pequeninos em plano secundário, porque era a claridade positiva do Evangelho que inundava agora a minha alma, convidando-me à contemplação feliz do futuro maior. Caíra a noite e continuava em companhia da estimada irmã, que nos apresentava a instituição, comentando-lhe com oportunidade e sabedoria o salutar programa. Então, nós vemos aqui nessa lição do capítulo 12, né, nós vimos a diferença do nível de consciência, a consciência moral, a consciência intelectual. Vemos que a misericórdia divina, ela é tão grande que ela vai ajudar todos nós, desde que proporcionalmente com o nosso merecimento, lógico, né? Cada um de nós. E Irene diz, não é o rótulo externo, não são as convenções religiosas, não são as práticas exteriores que vão nos ajudar. É a nossa passagem para o plano espiritual. A gente está vendo nesse capítulo aqui
O que vai fazer a diferença, o que vai facilitar o trabalho dos benfeitores, mas principalmente nas dificuldades da nossa transição, é o nosso comportamento, é a nossa qualidade de pensamento, é a nossa capacidade de amar o nosso próximo, de servir, de fazer a caridade sincera e colocar o amor em tudo que nós fazemos, qualquer tipo de trabalho que nós estejamos. Muito obrigada a todos. E a semana que vem o Jefferson vai continuar aqui com a excursão de adestramento, né, que é da semana que vem.